Bem-vindo ao canal de Química Online, explicando a química para todos. Vamos resolver mais uma questão discursiva de conceitos básicos de química, certo? Uma questão da UFV de Minas Gerais. Nessa questão, ele fala que o gráfico ao lado, então este é o gráfico que ele dá para você, é um gráfico de temperatura pelo tempo, então isso é importante você atentar para os eixos, temperatura e tempo. Representa a variação de temperatura observada ao se aquecer uma substância A durante 80 minutos. Então é um gráfico de aquecimento, que você pode perceber que a temperatura ela está aumentando. Ela começa aqui o gráfico, ela está aumentando. Então é um gráfico de aquecimento, né? Durante 80 minutos ele está aquecendo essa substância A, ok? Então, depois que ele deu esse gráfico, ele te faz 3 perguntas. É uma questão discursiva onde você tem que responder para ele. Então, vamos lá. Bom, então é importante você saber interpretar esse gráfico. Questões de análise gráfica, de mudança de estado, elas são muito abordadas em processo seletivo. Então, é importante você ler. Nós já vimos isso. Então, olha só, a substância começa aqui, tá bom? Então, essa substância ela está no estado inicial sólido aqui, ó. Chegou nesse ponto aqui, tá bom? Parou de subir. Então, aqui você tem, né, uma mudança de comportamento, aqui, ó. Então, aqui é uma mudança de estado, é a fusão. Depois que a substância está no estado sólido, ela muda de estado, aí você tem o estado líquido. Então, aqui é o estado líquido. A temperatura volta a subir rapidamente, olha só. Chegou neste ponto aqui de novo, ó, de novo uma mudança de comportamento, parou, ó, a temperatura estagnou aqui, ó, tá? Então aqui também é a mudança de estado, é a ebulição. Então fusão, sólido para o líquido, ebulição, líquido para o estado gasoso. Então é importante você saber esses pedaços que representam este tipo de gráfico, tá certo? Sabendo disso, fazendo esse esquema, você já consegue responder a pergunta. Primeira pergunta, letra A. Qual a faixa de temperatura em que a substância A permanece sólida? Então ele quer a faixa de temperatura em que a substância ainda é sólida. Bom, o estado sólido, como você pode observar, depois que você fez esse esquema, o estado sólido ele começa no 10 e vai até o 20. Então, de 10 até 20, ó, a substância permanece no estado sólido, tá bom? Então é a faixa de temperatura em que a substância permanece sólida. Então de 10 até 20, 20 começa, tá? Começa a fusão, mas aí ela não é instantânea, então ainda existe sólido aqui no 20. Então de 10 até 20, resposta da letra A. A faixa de temperatura é de 10 a 20, tá bom? Graus Celsius. Então, de 10 a 20 graus Celsius. Tá certo? Então, essa seria a faixa de temperatura. Entre 10 e 20 graus Celsius, você responderia na letra A. A faixa de temperatura em que a substância permaneceria no estado sólido. Tá bom? B. Qual a faixa de temperatura em que a substância permanece líquida? Agora ele quer a faixa de temperatura onde a substância permanece líquida. Bem, o líquido começa aqui no 20, ó, no 20 ainda é líquido, tá? Aí do 20 até o 40, faixa de temperatura. Então, do 20 até o 40 graus Celsius. Então, a letra B, do 20 até o 40. Ela se apresenta no estado líquido. Tá bom? E a letra C? Qual a temperatura de ebulição da substância? E que é a temperatura de ebulição. Como nós já vimos, a ebulição é essa mudança aqui, ó, do líquido para o gasoso. Essa é a ebulição. E essa ebulição acontece na temperatura constante de 40 graus Celsius. Então, 40 graus Celsius. Então, essa seria a resposta dessa questão, tá bom? Vamos agora resolver mais uma questão, exercício resolvido número 2, tá? Da UNB, Distrito Federal. Conceitos básicos também.
Outra questão sobre análise gráfica, olha só, gráfico de mudança de estado. Como eu falei para vocês, é uma questão muito recorrente em processo seletivo. Bom, ele te dá, a questão fala, analise o gráfico, que é este a seguir, correspondente à curva de aquecimento. Novamente o gráfico a temperatura está aumentando, é um gráfico de aquecimento de um material no estado, tá? De um material no qual são representadas diferentes fases, olha, sólido, líquido e vapor. Ele fala tudo isso na questão, sólido, são as diferentes fases. E julgue os seguintes itens, ele quer que você julgue os itens que ele vai te dar em C para correto e E para errado. Então é essa a questão da UNB, né? Distrito Federal. Bom, então vamos analisar os itens. O gráfico está aqui, ó, para você. Vamos entender esse gráfico. Temperatura, ele não deu valor, ele deu variáveis. T1, aqui é a temperatura T2. Sólido. Perceba que bem aqui você tem o sólido com o líquido, né? A mistura, quer dizer, aqui começa, tá? Aqui acontece a mudança de estado. Você tem que saber que mudança de estado é essa. Aqui também acontece mudança de estado, tá bom? Ó, sólido, líquido, vapor, mudança de estado, tá bom? Bem, primeiro item, T2 corresponde à temperatura de ebulição do material, certo ou errado? T2 corresponde à temperatura de ebulição. T2 é esse valor aqui, ó, como a questão ela é bem direta. T2, aqui, ó, esse valor, essa parte aqui é o T2. Ele falou que o T2 corresponde à temperatura de ebulição. Bom, sólido, líquido, aqui é a fusão, tá certo? Olha só, aqui é a fusão. Líquido, vapor, aqui é a ebulição. Não é isso? Ebulição. Então, esta temperatura aqui, esta mudança, sim, corresponde à temperatura de ebulição, tá? Esta temperatura aqui é a temperatura de ebulição. Então, o primeiro item está correto, ok? Segundo item. Se no estado líquido, ele está falando, se, aqui ó, estado líquido, esse material fosse resfriado, então você não vai mais aquecer, você vai resfriar. Então você sai daqui do líquido e começa a diminuir a temperatura. Você começa a descer, entendeu? Resfriado, solidificar-se-ia a temperatura T1. Então ele está dizendo que esse líquido resfriado, ele ia se solidificar na temperatura T1. Vamos ver, está no estado líquido. Diminui a temperatura, chega nesse ponto, é a fusão, né? Mas também, como eu já expliquei para vocês, esta mudança ela serve para os dois sentidos. Tanto o sólido vira líquido, como o líquido vira sólido, né? É os dois sentidos. Então, realmente, nessa temperatura aqui, T1, na hora que você começa a diminuir a temperatura, aqui começa a mudança de estado, do líquido para o sólido. Vai solidificar nessa temperatura T1. Então, também está correto o segundo. Tá certo? Então, segundo correto. Terceiro, a temperatura referente ao patamar L mais V, olha só. Certo? O terceiro item aí. L mais V, aqui ó, L mais V. Esse patamar aqui, chama de patamar porque está estável, tá? Não sobe nem desce, ficou igual um degrau. Então, você tem aqui o patamar que ele chama, tá certo? Então ele fala, o patamar L mais V será elevada com o aumento da pressão atmosférica. Então ele está dizendo que se você elevar a pressão atmosférica, ele está dizendo que esse patamar, esse valor de temperatura, ela vai sofrer uma elevação, ou seja, vai passar a ser um pouquinho mais alto. É isso que ele vai falar, vai ser elevado, passar a ser um pouco mais alto. Tá bom? Então, certo ou errado? Pessoal, ponto de fusão e ponto de ebulição, cada substância tem o seu, nós já vimos isso, é uma propriedade específica, mas esse ponto de fusão e esse ponto de ebulição depende sim da pressão externa, da pressão do ambiente. Você tem que entender, por exemplo, que quando você tem a água lá no alto de uma montanha, a grandes altitudes,
o ponto de ebulição dela é menor. Olha só. Por que o ponto de ebulição é menor, professor? Porque lá em cima você tem uma pressão menor. A pressão externa sobre o ambiente, a pressão aqui, ó, externa, a pressão externa sobre o ambiente dificulta a saída dessas moléculas, tá? Atrapalha a saída das moléculas do líquido para o gás, entendeu? Atrapalha. Então, lógico que se você tem uma pressão alta, tá? Vai ficar mais difícil dela sair. Aí sim você aumenta o ponto de fusão e ebulição, ele fica um pouco mais alto, precisa de mais energia, traduzindo. Precisa de mais energia para sair, porque você aumentou a pressão, entendeu? Lá no alto da montanha a pressão é menor, tem menos gás no ambiente, a pressão é menor no alto da montanha. E aí o ponto de fusão e ebulição ele é menor, olha só. Então menor pressão, menor ponto de ebulição, menor pressão, menor ponto de fusão e ebulição. Maior pressão, maior, sim, vai aumentar um pouco mais, vai ficar mais, precisa de mais energia, vai aumentar o ponto de fusão e ebulição. Então, se o ponto de fusão e ebulição é esse, aqui ó, bem aqui, se você aumentar a pressão, que ele fala lá no item, né, tá? Com o aumento da pressão atmosférica, olha só, então ele vai aumentar a pressão, realmente esse patamar aqui, ele vai sofrer um aumento, ele vai subir um pouco, tá correto? Tá bom? O terceiro também está correto. E o quarto, que eu tinha até esquecido de colocar aqui. O quarto item. Vamos lá. Segundo o gráfico, o material é construído por uma mistura de 3 substâncias. Então, segundo esse gráfico, esse material, essa substância é construída por uma mistura de 3 materiais. Bom, essa aí é bem ridícula, assim. Preste atenção que eu já expliquei para vocês isso lá na aula. Pessoal, ponto de fusão e ponto de ebulição é um critério para identificar a pureza do material. Como é que você identifica se o material é puro, se a substância é pura? Se o ponto de fusão e o ponto de ebulição forem constantes, os dois, tem que ser os dois constantes. Quer dizer constante? Não varia, fica num valor só. Aqui está constante, aqui está constante, todos os dois. Então é uma substância pura, nem é mistura. É uma substância pura. E ele fala que o material é construído por uma mistura. Já está errado. Então, é errado, tá bom? Outra coisa, o gráfico não te diz o número de substâncias. Ele te diz os estados físicos, sólido, líquido e gasoso. Ele não te diz o número de substâncias. Não tem como inferir isso através do gráfico. Isso é ridículo, tá bom? Então, preste atenção que aí você tem a resolução desta questão de vestibular.